Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco da palavra do Senhor através da nossa leitura diária, nosso pequeno devocional. Me chamo Anselmo Oliveira, estou coordenador e professor da EBD da classe dos obreiros na congregação Salmo 126, aqui no bairro Aquaville, Tucunaré, na cidade de Santana, no estado do Amapá. Meus amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre. Domingo agora tivemos a nossa primeira lição com essa revista com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver no mundo governado, dominado pelo espírito da Babilônia. Glória a Deus. O autor da revista, o comentarista, é o pastor Douglas Batista. Tivemos a oportunidade de presenciar sua palestra em Fortaleza, no Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos lá para o nosso tema de hoje. O tema de hoje, para terça-feira, é a verdadeira natureza do pecado. A nossa leitura bíblica se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo de número 4. Mas antes aqui vamos falar um pouco a respeito do pecado. Então o pecado é uma questão central na compreensão da nossa relação com Deus. Nesta apresentação vamos examinar o que é o pecado, suas facetas e como ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Abram a Bíblia em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, vamos ler. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vamos aqui na tradução da Bíblia NAA, diz assim, nova, Almeida atualizada. Fala assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos lá saber o que é pecado. O que é o pecado, Vamos lá. O pecado é desobediência. O pecado é desobedecer aquilo que Deus manda para nós. Eu sempre falo que pecado também é errar o alvo. Nós temos um alvo que é Cristo. Então, quando nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Amém? Também é corrupção moral. O pecado pode se manifestar de forma de corrupção moral entre as pessoas. Isso nós vemos muito por aí, pelo mundo, através também da injustiça. O pecado pode ser perpetuado por atos de injustiça, opressão e violência. Isso nós vemos também muito na nossa realidade atual. Então nós temos que estar resguardados e vigilantes em constante oração. E também o pecado é se manifestar como arrogância, orgulho e egoísmo. Amém? Vamos lá então sobre transgredir a lei de Deus. Quando nós falamos de transgredir a lei de Deus, nós temos que saber o que é, primeiramente, a lei de Deus. A lei de Deus é a norma moral definitiva estabelecida por Deus que governa o comportamento humano. Então nós vemos antes de Moisés, havia a lei moral apenas, ele não tinha nenhuma lei escrita. A partir do momento que Moisés foi chamado para Deus, para fazer o trabalho de Deus, Moisés foi incumbido de escrever os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, também nós temos as 613 leis. Amém? Vamos lá, dar continuidade. Então, quem transgride a lei de Deus? Todos pecamos e caímos abaixo do padrão estabelecido por Deus. Então, todos nós ainda somos pecadores. E como pecadores, nós transgredimos as leis de Deus, porque ainda temos em nosso interior o homem carnal, que muitas vezes ele tenta sobrepujar o nosso espírito. Amém? Vamos lá. Consequências da transgressão da lei de Deus. A transgressão da lei de Deus resulta em morte física e espiritual eterna. O salário do pecado é a morte. Então nós temos que entender tudo isso. Que se nós pecamos, estamos fadados a morrer espiritualmente e depois fisicamente. Então vamos compreender o que? Compreender a lei de Deus. Compreendendo a lei de Deus. Vamos lá? Os 10 mandamentos. Então a lei de Deus é resumida nos 10 mandamentos, que incluem instruções sobre como amar a Deus e ao próximo. Mas nós sabemos que temos muito mais de 10 mandamentos. Tem 613 leis que foram resumidas em 10. Amém?
compreendendo as instruções. Então a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Ele nos chamou para seguir seus mandamentos, não apenas para demonstrar nossa obediência, mas porque estas instruções nos levam a viver com propósito. Então, qual é o nosso propósito hoje, além de adorar a Deus? É nós recebermos a nossa herança, que é a herança da nossa salvação, porque nós somos cordeiros do reino de Deus. Amém? Vamos lá? É um chamado para viver uma vida justa. Então, a lei de Deus, ela deve ser vista como um chamado para viver uma vida justa, em vez de ser vista como uma lista de proibições. Quando nós olhamos dentro do legalismo e dentro da religiosidade, são leis impostas, ou seja, são imposições para nós. Mas quando nós partimos do pressuposto de que os mandamentos do Senhor estão no nosso coração, olha só, no nosso coração, nós nos sentimos felizes em servir, felizes em cumprir todos os seus mandamentos. Então vamos lá para alguns exemplos de transgressões, né? Então vamos lá, o roubo e outros crimes. Então roubar, assassinar e outras violações da lei são exemplos de transgressões da lei de Deus e também da lei dos homens. Vamos prestar atenção sempre nisso. Né? A mentira. Mentir, enganar e manipular os outros é um exemplo de transgressão da lei de Deus. Então vamos aqui observar que a mentira ela tem sido feita parte, né, do mundo político por aí. Então vamos tomar cuidado, ser vigilantes e estar sempre em oração para não cair nessas ciladas. Né? Vamos lá também o adultério. O adultério, a cobiça e a infidelidade emocional são exemplo também de transgressões da lei de Deus. Então vamos aqui para as consequências do pecado, porque dentro do pecado sabemos que o salário do pecado é a morte, mas há também consequências das sementes que nós lançamos em terra. Porque quem lança semente, quem planta, colhe. Então, essa é a lei da semeadura. Amém? Então, a morte espiritual, o pecado nos separa de Deus e isso nos leva à morte espiritual. Quando nós não estamos com Deus, nós estamos fora do caminho do Senhor e nós recebemos, então, a morte espiritual. Também a morte física. Quando nós vemos aqui, ó, a morte física é o resultado final do pecado. Vamos aí para a cova, e aí? Depois de lá, vamos para onde? Vamos lá, né, arder no fogo do inferno. Não precisamos estar em constante vigilância. Amém? A morte eterna. A morte eterna é a consequência final do pecado. E é a separação eterna de Deus e o sofrimento, né, indecifrável. É algo muito ruim de se pensar como seria a nossa morte sem a presença de Deus em nossa vida. Amém? Vamos aqui para as soluções oferecidas por Deus. Sempre tem a solução, né? O amor de Deus. Deus nos ama e quer oferecer o perdão e a vida eterna através do sacrifício de Cristo. Nós recebemos através do sacrifício de Cristo a graça da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para todo aquele que nele crê seja salvo. Né? Então nós temos que entender isso, esse amor de Deus por cada um de nós. Então, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nos dando acesso à vida eterna, nos tornando co-herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. E, em vez de tentar sermos perfeitos por conta própria, devemos confiar em Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas no braço e nós tiramos Deus do caminho. Então, nós temos que colocar Deus definitivamente no nosso caminho, na frente das nossas coisas, e nós então recebemos de Deus o galardão necessário e somos abençoados no nosso dia a dia. Para a conclusão e aplicações práticas. Vamos aqui a importância, né, da obediência a Deus. Então devemos nos esforçar para obedecer às leis de Deus. E isso nos trará bênção e paz mental. Então a obediência para nós é tudo. Somos chamados a servir. E nós estamos aqui para servir debaixo da autoridade, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E que designou para cuidar de nós que somos ovelha dele, um pastor
que também nós estamos sujeitos à autoridade dele e, portanto, devemos obedecer, né? E pondo os outros em primeiro lugar. Então devemos abrir mão, né, do nosso eu. Devemos amar e cuidar dos outros em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. Não devemos ser egoístas. Temos que olhar para as pessoas, não só com empatia, mas olhar para as pessoas para ver o que nós podemos fazer por elas, porque o amor, ele é maior de todos os mandamentos. Amém? Aceitando o perdão de Deus. Devemos aceitar o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando nós percebemos, né, o quanto Deus ele deu para nós, né, o amor através de Jesus Cristo, nós temos que nos alegrar, porque através da graça, né, que nós recebemos, a graça imerecida de Deus, nós recebemos através de Jesus Cristo, nós recebemos a nossa salvação. Então, meus amados irmãos, guarde esta palavra no teu coração. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família, no nome de Jesus. Amém.